Boa noite. Boa noite. A gente está começando mais uma live Transsaberes, a terceira dessa série das terças-feiras, que são apenas comigo, né, sem nenhum convidado. Mas lembrando que a gente vai ter já uma live amanhã com um convidado, uma live Transsaberes especial, com o nosso querido Wilson Ferreira, do blog Cine Gnose. A gente vai conversar sobre guerra híbrida, política brasileira, gnosticismo no cinema contemporâneo, conversa bem boa aí. Nosso tema de hoje é o mito do herói enquanto controle do imaginário. Boa noite, Aloysio. A gente antes da gente começar, vou dar alguns avisos. Primeiro, lembrando que o nosso livro Vortex Modulações na Unidade Dinâmica, lançado este mês, está agora com uma promoção na Amazon, com 50% de desconto. Por enquanto só está disponível em formato e-book, né? Então corre lá no site da Amazon, digita Vortex, Nelson Job e baixa o seu livro bem baratinho e dê notícias aqui da leitura. Outro aviso é que o nosso curso sobre o livro Vortex já vai começar a divulgação. Vai ter uma aula aberta na primeira quinzena de maio. E em junho começa semanalmente, segunda-feira à noite, o curso. Tá? Muito em breve a gente vai soltar a divulgação oficial, já disponível para venda e tal. A gente vai vender no Simpla e vai estar disponível na plataforma Zoom. Boa noite, Andréia. Bom, a outra. Boa noite, Maíra. A outra notícia é que já temos um resultado parcial da enquete das lives que vocês votaram como as lives que vocês preferiam, né? E a vencedora. A vencedora foi. Tchan, tchan, tchan. A mais votada foi justamente a vibrações na ciência, na filosofia e na mística. Esse vai ser o tema, então, da nossa live Transsaberes número 4, na semana que vem, terça-feira, 19 horas. Bom, oi Deise, bem-vinda. Bom, então vamos começar a falar do nosso tema de hoje, né? Vocês podem enviar perguntas aí, eu vou tentar responder durante a live. O que não for possível, eu respondo em cima do comentário de vocês, tá bom? Olha só, a questão do mito do herói está muito envolvido, a crítica ao mito do herói está muito envolvido o que a gente chama no nosso livro, nos Transsaberes, de anarquia sagrada. Então, a anarquia sagrada faz toda uma crítica muito inspirada em Deleuze e em alguns autores contemporâneos, como a revista Tikkun, o Comitê Invisível, o Hacking-Bay, etc., sobre a questão da transcendência como instância de controle. Então, assim, não é o caso da gente traçar essa explicação detalhadamente aqui, porque o nosso tema é outro, mas, grosso modo, a história é o seguinte, para a gente chegar na questão do mito do herói, né? Se você for ver assim, o começo do processo civilizatório, 3.500 a.C., Egito Antigo, você já tinha um processo de controle do imaginário. Como é que isso funcionava? No Egito Antigo, política, filosofia,
ciência, arte, era misturado, não tinha separação entre os saberes. Então, quando você cometia um ato justo, a deusa da justiça, Maat, te habitava, você era Maat, você era uma expressão de Maat. O ato justo era um ato divino através de você. Com a mudança do Império Antigo para o Império Novo, em 1800 a.C., antes da Era Comum mais ou menos, com o aumento do poder dos faraós, a gente tem uma mudança na concepção divina, os deuses começam a ser transcendentes. Então, quando você cometia um ato justo, você não mais era uma expressão de Maat, você aspirava a Maat. Então, olha só a jogada, porque qual é a jogada aí? A jogada é que, se você tem uma instância superior, que você não faz parte dela, é algo superior, que te criou, que é transcendente, eterno e imutável, e você é aqui, imanente e mutável e inferior nessa visão, você tem que simplesmente obedecer aos deuses. E os deuses transcendentes, eles eram diretamente ligados ao faraó. Então o faraó, ele era legitimado no imaginário por deuses transcendentes, de que ele era o cara e que você tinha que mais que obedecê-lo. Agora, gente, olha só, eu estou falando de coisa de 1800 a.C., a coisa mudou. Você lembra qual era o slogan das eleições que venceram, do candidato vencedor no Brasil? Qual foi? Como é que é o negócio mesmo? Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. É a mesma ideia de transcendência, de algo eterno, imutável, lá transcendente, que decreta como você deve se comportar, como você deve agir. A ideia de transcendência está sempre ligada a uma ideia de obediência. E toda a ideia de obediência está ligada a uma ideia de desresponsabilização. Não é comigo, é com o pessoal lá de cima. Isso é uma discussão importante que a gente teve, por exemplo, na questão do fascismo, do nazismo, né? Aquela ideia de que o alemão médio falava assim, não, eu simplesmente estou fazendo o que me mandam. Não, parece que estão matando pessoas lá do campo de concentração, mas eu só levei o carro até lá, não tem nada a ver com isso. Então a ideia de transcendência está ligada à obediência, e a obediência está ligada à desresponsabilização. Esse é o nosso ponto, isso tem muito a ver com a questão da anarquia sagrada, etc. Agora, vamos pegar, aplicar isso à ideia do mito do herói. A gente tem que entender um pouco de onde que vem isso. Qual que é o passo seguinte? Né? Essa ideia lá do Egito Antigo, de deuses transcendentes, vai migrar para o Ocidente via Turquia, né? O comércio da Grécia com a Turquia. E na Grécia tem essa ideia de transcendência no Platão. Né? O mundo das ideias perfeito e o simulacro aqui imperfeito, onde estão os homens. Então você tem uma ideia perfeita transcendente de cadeira, você tem a cadeira aqui no simulacro e imperfeita, imanente. Então tem sempre essa cisão de algo superior lá e algo inferior aqui que nós fazemos parte. Nós devemos obedecer à superioridade do transcendente que está lá. Isso vai migrando, né? No século XVII a gente tem a filosofia do Descartes, né? O corpo é imanente, a mente é transcendente, separado por naturezas diferentes. E a filosofia do Kant, na virada 18 para 19, que é: nós não temos acesso ao mundo, nós filtramos o mundo pela nossa mente transcendente, que separa tudo em tempo e espaço, natureza e cultura, ação e reação, etc. Ora, esse processo vai sempre sendo um processo, uma coisa que a gente discute sempre aqui, é um processo que coloca o ser humano como algo distanciado do mundo, um ser humano apartado do mundo, um ser humano desamparado do seu estatuto cósmico. Agora, se você for
olhar pelas antigas tradições, pelo paganismo, pela bruxaria, pela filosofia que correu às margens do Ocidente, Heráclito, os estoicos, os bruxos herméticos, Spinoza, Leibniz, Nietzsche, Bergson, Deleuze. Aí, claro, no século XX a coisa ganha um boom aí com essa turma toda, né? Essa turma toda pagã e imanentista, essa turma toda vai falar que a coisa é toda aqui e agora, sem nenhuma transcendência. Spinoza vai falar, né, que Deus está aqui, Deus é a natureza e nós somos uma expressão de Deus, imanente a Deus. Somos um coágulo de Deus, para usar uma linguagem hermética. Bom, a noção de arquétipo, de inconsciente coletivo do Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, da primeira metade do século XX, morreu na década de 60, né? O Jung, com muita influência platônica e kantiana, vai dizer que existe um inconsciente coletivo, que as ideias estão todas prontas, eternas e imutáveis, e que elas se atualizam aqui no mundo físico, no mundo desse simulacro platônico, através das imagens arquetípicas. Então, por exemplo, você tem o arquétipo da grande mãe, imutável, está sempre lá imutável. Mas ele se manifesta nas grandes mães, por exemplo, no mito de Gaia, na nossa visão psíquica das nossas mães, ou nas madraças lá da Disney, etc. Bom, então a ideia é mais ou menos de que como se o arquétipo fosse a forma do bolo e a imagem arquetípica fosse o bolo. Tem um dualismo aí de transcendência e imanência, né? O arquétipo é imutável e a imagem arquetípica é mutável. Então você tem o mito do herói, imutável, segundo Jung, e as várias manifestações desse mito, na imagem arquetípica do mito, aqui de forma mutável. Então, como é que seria esse mito do herói? O Jung analisou, né, várias mitologias, né, e depois o Joseph Campbell, que é um mitólogo, pegou essa teoria toda, fez uma análise geral e criou a teoria do monomito. Ou a teoria eu sou mutável, tá, Heloísa? Sou totalmente mutável, estou em pleno devir. Então, o Campbell, o que ele diz? Como é que é esse monomito? Como é que é essa jornada do herói? Ele vai dizer, grosso modo, né, gente? Eu vou fazer aqui um resumo, a coisa é muito sofisticada. Vocês podem pegar lá o mito do herói, tem vários livros do Campbell sobre isso. Mas, grosso modo, a ideia é que o herói ele tem um nascimento complicado, geralmente ele perde pai e mãe, vai ser criado por alguém próximo, vai ter um mentor, ele vai ter um vislumbre da jornada dele, o que ele tem que fazer, vai dar para trás, vai ficar com medo, né, que é chamada híbris mitologicamente, na mitologia grega. E o Luiz está falando que ele foi influenciado pelo taoísmo? Foi. Mas o taoísmo é imanentista, tá? A visão que o Jung fez é uma visão dele, uma construção dele ali, né? Tem um budista lá de Porto Alegre, o Padre Midord, tem um texto bem legal falando como é que essa turma, o Jung, o Nietzsche, o Schopenhauer, Alan Watts, essa galera toda teve acesso a esses textos sagrados orientais com traduções, com textos de comentadores, que não foram traduzidos assim de forma muito precisa. A gente tem traduções, por exemplo, budistas bem mais sofisticadas agora, década de 90. Tem esses dois livros maravilhosos da editora Perspectiva, né? Então, assim, o Jung entendeu isso de um jeito muito específico dele, traduzindo à luz do seu dualismo peculiar ali.
que ali com a sincronicidade, com a leitura dele de Nietzsche, ele tentou dar uma melhorada, mas nunca saiu disso, desse dualismo completamente, né? Sempre manteve esse dualismo de transcendência e imanência na obra dele. Mas voltando, então você tem então esse, então ele dá para trás, né, essa híbris, né, e fica, não, isso que eu tenho que fazer é grandioso demais, eu não vou conseguir fazer, eu vou dar para trás. Aí depois ele muitas vezes consegue armas mágicas ou não, né, e tem acesso a um mentor que vai ensinar como ele atravessa essa jornada, vai conhecer o nêmesis dele, né, aquele cara que na linguagem contemporânea Disney seria o vilão, né, aquela entidade que vai trazer o grande desafio. Ele vai ter a chamada catábasis, uma morte simbólica, muitas vezes é até uma morte real mesmo. Vai ter um renascimento. Com o renascimento, ele volta renovado, e aí ele vai ter um novo confronto com esse nêmesis. Ele ganha esse nêmesis, ao ganhar do nêmesis ele também conquista uma mulher, casa e tem uma ascensão divina, ou uma mudança de nível. Alguma coisa por aí. A coisa fica mais ou menos por aí, e aí a gente encontra várias versões, várias imagens arquetípicas, digamos assim, do mito do herói, por exemplo, na mitologia grega, e a mitologia grega foi toda compilada ali pela figura do Cristo, né, no cristianismo, né? Então olha a questão do Cristo, ele tem pais divinos, ele tem pai divino, mas ele nasce através de pais emprestados, que são os pais humanos, Maria e José. Ele tem um nascimento complicado, porque Herodes está perseguindo ele, aí ele vai nascer na manjedoura lá, escondido, aquela coisa toda. Tem os reis magos que vão dar uma orientação para ele. A gente sabe também que o Cristo tem muita influência dos essênios, né, da filosofia essênia. O período de aprendizado é obscuro na Bíblia, né, mas tudo indica que tem muito a ver com a questão dos essênios. Em seguida, tem a questão dos 40 dias lá no deserto, que ele tem o confronto com o demônio, e em algum momento ele fala, e aí tem toda a discussão dele com o demônio e tal, o Jung discute isso no Resposta a Jó, e quando ele está crucificado, ele fala, pai, por que me abandonaste? Tipo, ele dá um pouco para trás, né? Ele morre, ele ressuscita e tem a ascensão divina. Agora, a questão ali sexual fica sempre complicada no cristianismo, né? Mas a gente sabe que tem aquela história com a Maria Madalena, etc. e tal. Se eu for pegar o Super-Homem é uma reedição do mito de Moisés, da história de Moisés. Moisés, vocês lembram, né? Os pais pobres jogam ele numa cestinha, ele vai cair do outro lado e sendo adotado por reis, e vai fazer milagres, abrir o mar no meio para salvar o povo, etc. e tal. O Super-Homem é mais ou menos a mesma ideia. Ele mora em Krypton está bem fodido, vai ser destruído lá por questões ecológicas, etc. E jogam uma nave, que é a versão sci-fi da cestinha, para a Terra, para ser criado por uma figura de proporções divinas, sendo criada por seres humanos, né? É muito curioso no caso do Super-Homem que o ponto fraco dele é um pedaço da terra natal dele, que é Krypton, né? Vira Kryptonita. E o Super-Homem teve a história famosa do vilão Apocalipse, que mata o Super-Homem, e o Super-Homem ressuscita de uma forma renovada e por aí vai. A figura do filme do ET do Spielberg. O ET do Spielberg é baseado em qual mito? Quem sabe? O ET do Spielberg, baseado no mito conhecidíssimo. Quem sabe? O mito de Cristo. Olha o ET do Spielberg, como é que ele começa? A primeira coisa que ele faz, ele fala, vinde a mim as criancinhas. Ele tem primeiro contato com as criancinhas.
Aí depois ele tem o cartaz do filme, né? O cartaz é a pintura do Vaticano, né? Do encontro de Deus com o homem, né? Ele morre, ele morre, ele ressuscita, ele faz um milagre, né? Ele põe a bicicleta para voar, e ele tem ascensão divina, né? Os ETs vão buscá-lo, colocam ele numa nave e ele vai embora. É a mesma história ali do Cristo, né? Vou pegar Homem-Aranha, etc. Quem estudou isso muito foi o George Lucas. George Lucas ele contratou Joseph Campbell para fazer o Guerra nas Estrelas de forma mais condizente possível com o mito do herói. Então é aquela coisa. Eu vou dar spoiler de Guerra nas Estrelas porque essa altura do campeonato todo mundo já conhece a história, né? Então não tem muito problema. Mas na verdade o Luke Skywalker era filho do Anakin Skywalker, que era o Darth Vader. Mas ele foi criado pelos tios, sem saber que ele era filho de um poderoso Lord Sith, que era um poderoso Jedi. Então ele é acessado pelo Obi-Wan Kenobi, que é uma figura muito parecida com Merlin do Rei Arthur, e ele dá a espada sagrada de fogo da Bíblia, ou Excalibur do Rei Arthur, pro Luke Skywalker. E ele fala assim, não quero, não quero ser Jedi, isso não vai dar certo e tal. Depois ele vê que os tios foram mortos, ele acaba topando, e ele vai ter um confronto. E aí, bom, ele vai aprender a ser Jedi, ele vai se associar. Tem uma irmã que é a Leia Organa, que perceba que o nome é muito parecido com Morgana, que é a irmã do Rei Arthur, né? E ele vai. E o grande vilão, o próprio pai, que é o Darth Vader, que é parecido com a nomenclatura de Dark Father, Pai Negro, tem uma figura meio fáustica, né? Mefistotélica nisso e tal. E o próprio nome do Luke, né? Que parece com o Lucas, o George Lucas, né? Skywalker, o caminhante da luz, é o cara que tem a ascensão divina, que vai ter a ascensão divina. A nave do Han Solo é a Millennium Falcon, Falcão Milenar, que é o pássaro do Odin, deus nórdico, o Zeus nórdico, né? A própria relação ali da Leia com o Han Solo é preso em carbonite, aí ela tem que matar o Jabba the Hutt para salvar o Han Solo, é a mesma estrutura da Bela e a Fera, né? Você tem que enfrentar a fera para ter a relação de fato com o masculino, etc. Então, assim, essa história do mito do herói, ela é estudada por Hollywood sistematicamente, Steven Spielberg, George Lucas, e fazem milhões de dólares com isso. Se você tiver algum talento, claro, essa estrutura funciona midiaticamente no cinema. Bom, nos anos 80, um roteirista da Disney, chamado Christoph Vogler, nessa época a Disney estava com audiência ruim, estava com fracasso de bilheteria. E aí o Christoph Vogler criou, baseado no monomito do Joseph Campbell, e ele também foi colega de faculdade do George Lucas, ele criou o Paradigma Disney. Paradigma Disney, todo baseado no mito do herói, estabelecia os minutos em que cada uma dessa fase do monomito ia acontecer. Então agora vai apresentar o nascimento complicado, agora ele vai conhecer o vilão, agora ele vai ter a morte simbólica, agora vai acontecer isso, agora ele vai conhecer a mocinha, estabelecendo os minutos. O primeiro resultado disso foi um sucesso estrondoso, que foi o Rei Leão, e vários outros. Esse manual Paradigma Disney virou uma espécie de Bíblia, né, que a Disney foi seguindo sistematicamente. O Christoph Vogler ele escreveu um livro
chamado A Jornada do Escritor, que é o paradigma Disney dele, né? Pois bem, a Disney, ela vem comprando tudo. Tudo. Né? A Disney comprou Guerra das Estrelas, a Disney comprou a Pixar, a Disney comprou agora a Fox News, a Disney quer ser dona do imaginário norte-americano e, quiçá, mundial. Então o paradigma Disney agora é amplamente aplicado. Então você tem o Guerra nas Estrelas, e o Guerra nas Estrelas é tão dramático a situação, porque esse capítulo 9 é uma reedição, o capítulo 7 é uma reedição do capítulo 4, e o capítulo 9 é uma reedição do capítulo 6, o J.J. Abrams não quis arriscar nada. É aquela estrutura exatamente igual. Assim, né? O episódio 8, o diretor fez umas mudanças interessantes, fazendo uma autocrítica dos Jedi, que o J.J. Abrams acabou completamente com isso. Ok. A questão aí do mito do herói, qual o problema disso? É uma coisa que eu critico muito nos junguianos, é que eles celebram, né? Olha só como é que a teoria está certa. Você aplica e você ganha milhões de dólares. É verdade, você aplica e funciona mesmo. A coisa do mito do herói funciona. Você cria a historinha lá, funciona. Mas a questão, gente, é o seguinte. A questão é que não existe só esse tipo de vida. Não é apenas o mito do herói que você tem que fazer para ter uma vida plena. E outra coisa, o mito do herói, que é um mito intervencionista, que é um mito assim que eu tenho que ir lá combater e vencer, não é um mito que eu tenho que apreender o problema e me auto-organizar com as várias vertentes e não polarizar, mas entender as várias forças que estão acontecendo e agir de forma criativa, sem um a priori do que eu tenho que fazer. Tem várias outras formas narrativas possíveis que envolvem liberdade, liberdade da sua vida, das nossas vidas. Então toda vez que se imprime que tem apenas um tipo de vida a se seguir e que é um tipo de vida que você tem que casar, ter filho, vencer as adversidades da vida, isso aí tem algum objetivo, né? Primeiro, o objetivo tem por trás essa ideia que tem uma instância superior que decreta como você deve obedecer e fazer a sua vida. Outra coisa é o quanto que isso está associado a ideais fascistoides mesmo, né? Essa ideia, por exemplo, do cara com a arminha, essa coisa, por exemplo, o Moro mesmo associado ao super-homem, aquelas fotos de manifestação, né? Obedeça a esse herói, que esse herói vai te salvar. Ninguém vai te salvar. É você que vai fazer a autorrealização da sua vida. Você pode se inspirar em algumas pessoas, mas a estrutura social, desde lá se você for pegar desde lá dos faraós, a estrutura social é uma estrutura de controle. Para você ser livre, você tem que ir para além desse sistema. Não ficar obedecendo grandes estruturas heróicas. Então, essa onda de filmes de super-heróis está legitimando um pouco essa ideia desse mito, esse mito político, que é o cara que bate no peito e resolve. E aí, muitas vezes, ele vai romper com a lei, com a estrutura social. Vamos pegar o caso do Batman. O Batman tortura criminoso para saber aonde que o Coringa está escondido. Ele tortura, ele pega, tem cena clássica dos quadrinhos. Ele amarra o bandido no topo do prédio, o cara não vai falando, ele vai largando a corda. Ele vai largando a corda. Oi, diva, um beijo. Vai largando a corda, aí o cara está quase espatifando lá no chão, ele fala, não, o Coringa está escondido em tal lugar e tal. Tem essa história em quadrinho aqui, bem interessante. Batman, o Cavaleiro Branco.
Foi lançado no Brasil ano passado. Essa história é no universo paralelo, essas coisas só acontecem no universo paralelo, né? E aí o Coringa toma um remedinho bom lá e ele fica normal, digamos assim, deixa de ser psicótico. E aí ele se candidata vira um político, ganha as eleições, e ele fala assim, olha só, se o Batman quisesse ajudar Gotham City mesmo, ele ia fazer o seguinte, ele ia pegar o dinheiro dele, que ele tem para construir bate-móvel, bate-avião, e ia ajudar a polícia. Ia ajudar a polícia. Então nós temos que ser contra o Batman. O Batman é um egoísta e tal. E aí o Coringa vira uma figura política proeminente. O Batman está meio pirado, porque o Alfred morreu, né? E aí no final, no último volume, o Batman faz uma confissão, e isso no universo paralelo, não são nos quadrinhos normais. Nesse finalzinho aqui, ele faz uma confissão para o comissário Gordon, e ele fala o seguinte, a verdade é que eu adoro bater nos bandidos. Adoro sentar porrada nos bandidos. E sabe por que eu ponho máscara? Não é para pôr medo. Não é para pôr medo nos bandidos, é porque eu tenho medo de mim, no final das contas. E aí ele revela para o comissário Gordon que ele é o Bruce Wayne e tal, e tal, e tal. Então tem algumas vertentes, o pós-Watchmen lá do Alan Moore, tem umas vertentes mais críticas, umas vertentes mais críticas que problematizam esse tipo de coisa. Esse quadrinho do Cavaleiro Branco, ele segue a estrutura do mito do herói, mas cria derivas, cria algumas autocríticas. A gente vai ver que isso acontece por aí, né? Esse quadrinho do Cavaleiro Branco, ele tem uma continuação agora que saiu. Está saindo agora no Brasil, agora com atraso em função da pandemia, etc., né? Com esse tipo de coisa. Então, assim, essa ideia do cara que bate no peito e resolve, e contra tudo e contra todos, isso alimenta de certa forma, pensamentos de extrema-direita. Não é à toa que Hollywood está bancando isso e colocando isso a toda, não. Então eu convido as pessoas a terem uma autocrítica. A gente vai dar exemplos de outros tipos de narrativa. Mas para concluir primeiro essa ideia do mito do herói, é importante entender um pouco essas ideias do Jung, né? É claro que o Jung, eu já estudei muito Jung, fiz análise junguiana e tudo. Claro que isso alimenta, estudar Jung ajuda a gente, mas a gente tem que ter um olhar crítico. Por exemplo, o Jung ele fala que trabalha a alquimia como algo, uma representação do inconsciente, etc. Mas, gente, a alquimia, inclusive o primeiro livro dele sobre alquimia, psicologia e alquimia, foi baseado nos sonhos do Wolfgang Pauli, que é um grande físico da mecânica quântica, prêmio Nobel e tal. Não me espanta um físico quântico ter sonhos alquímicos. Como é que foi o nascimento da física? O nascimento da física ali com Newton, no século XVII, o Newton era o maior alquimista do século XVII, uma biblioteca alquimista do século XVII, e fazia os experimentos alquímicos. E a teoria da gravidade é uma matematização de teoria alquímica. A ideia da força oculta, que a tudo atrai tudo. Ele matematizou isso. Gravidade do Newton é isso, gente. É uma força invisível onde tudo atrai tudo. Na primeira versão do Principia, que é o livro mais importante dele, que tem as 3 leis de Newton, ele falava que acreditava na transmutação da matéria. Essa porra louquice toda dele, na segunda edição, ele tirou e colocou na ótica. Então ele tirou essa afirmação de que ele acreditava nas leis na transmutação da matéria nas edições seguintes do Principia. Mas se você for ver, por exemplo, a relatividade do Einstein, tem uma atualização disso, mais sofisticada, que vai dizer que matéria e energia são conversíveis, uma é igual à outra. A gente, nos transsaberes, a gente quer eliminar qualquer tipo de dualismo. Então a gente não trabalha mais com o conceito de matéria. Para a gente é tudo vibração. E o que é matéria, na verdade, é vibração, é menos vibração, o que transforma a onda em algo mais denso, né? Aqui você tem, por exemplo, hoje em dia você tem exemplo de alquimia paracelcista sendo feita e funcionando. Eu mesmo tomo coisa deles e flor de laranjeira, a essência de flor de laranjeira é ótima para
meditação, por exemplo. Esse livrinho aqui, ó, Espagiria, hoje eu vou mostrar muita coisa, tá? Mas é só hoje. Esse livro Espagiria, desse rapaz aqui, Manfred Júnior, ele faleceu alguns anos atrás. Esse livro, ele é um livro de espagiria, de alquimia contemporânea. O cara faz experimentos e mostra como é que faz, e mostra como é que faz, inclusive, os instrumentos. Então, alquimia, gente, é uma coisa prática, com efeitos práticos. Agora, o fato de Jung criar uma teoria interpretativa em cima da alquimia é uma outra coisa, mas a alquimia está muito longe de se limitar a isso, tá? Essa ideia toda da magia, da alquimia, da filosofia da diferença, é uma filosofia do aqui e agora. As forças estão todas aqui e agora em ação. Não tem nada transcendente determinando a sua vida. Então, assim, a questão da alquimia, das forças cósmicas em ação, é aqui e agora, sem representação, sem transcendência, aqui e agora. Claro que se pode criar uma teoria transcendente interpretativa disso, mas tem uma alquimia, tem uma espagiria imanente, eficaz, literal. Ok? Então, agora vamos investigar quais são essas outras narrativas, né? Quais são essas outras narrativas? Então vamos lá. A gente fez um evento, todo está no YouTube, lá no canal do CBPF, vocês acham isso? A gente fez um evento sobre o momento 1900, né, virado do século XIX para o XX. E ali mudou tudo, né, gente? A lógica aristotélica virou teorema de Gödel, virou lógica de Kant, apareceram os fractais em cima disso. A física newtoniana foi atualizada pela mecânica quântica e pela relatividade. As várias vanguardas artísticas, cubismo, dadaísmo, o advento do cinema, o advento da psicanálise, o mundo virou de cabeça para baixo, sobretudo ali naquela meiuca da Europa, né? Uma das coisas que reviraram completamente foi justamente a literatura. Foram as narrativas. E aí uma figura importantíssima, por exemplo, a figura do Lovecraft, que hoje está super na moda. O Lovecraft, os personagens, eles estão assoberbados e não sabem fazer nada diante de figuras mitológicas ancestrais. Não sabem fazer nada diante daquilo. É o conceito de cosmicidade, ou de horror cósmico, né? Que o ser humano não tem importância nenhuma. Isso é uma mudança radical na concepção do sujeito ali, né? Que aparece na virada do 19 para o 20. A gente tem, por exemplo, a figura do Kafka, a literatura do Kafka. Eu estou aqui com um processo. O processo ele vai mostrar o horror da burocracia que é criada no século XX. Ele já está intuindo isso tudo aí, né? Que viria depois com Primeira e Segunda Guerra, etc. Mas também a gente tem um grande exemplo da metamorfose do Kafka, que um belo dia o cara acorda e descobre que é um besouro, um escaravelho, sei lá. As traduções brasileiras traduzem como barata, né? Não tem nenhum grande ato heróico para fazer, não. O cara acordou com barata e pronto. E reconfigura a família dele toda. Não tem nenhuma grande ação a se fazer. Ele fica barato e fica à mercê daquela situação de ser barata. Aliás, que me remete a outra figura importantíssima do Brasil, que é a nossa queridíssima... Eu estou falando de barata, então eu estou falando de quem no Brasil? Escritora? Clarice Lispector. Paixão de Segundo GH. Pô, gente, tá aí, Brasil, né? Escritora da segunda metade do século XX. O problema da GH do livro é que ela se depara com a barata. E mata a barata. E o livro inteiro é sobre esse dilema. Percebe que não tem nada de jornada de herói daí? Tem simplesmente uma relação dela com a barata. Bom, a gente tem aí já na segunda metade do século XX, começa a aparecer muitas coisas interessantes. Por exemplo, tem a ficção científica do Philip Dick. Aqui é o Valles, né? O livro dele, Valles.
O Philip Dick tem várias coisas ligadas à estrutura do herói, mas é sempre problematizado, é sempre um pouco torcido. E nesse Vales eu não vou dar spoiler, mas ele está lidando com uma entidade divina baseada na teoria da comunicação. É um bando de hippie, maluco, drogado, etc. Né? Tem o Albert Camus, aqui eu estou selecionando a peste, porque tem muito a ver com o nosso problema atual da pandemia, né? Mas no grande livro dele, O Estrangeiro, a primeira frase é: hoje a minha mãe morreu, ou será que foi ontem? E aí no meio da história ele vê um árabe na praia e mata o árabe e é preso, etc. Depois o The Cure vai fazer o primeiro single dele, a primeira música do The Cure vai ser sobre esse livro, né? Killing an Arab, grande The Cure. Jorge Luiz Borges, escritor argentino, meados do século XX, não tem nenhum romance. Tem vários contos e várias crônicas. E nesses contos, por exemplo, no Aleph, o cara se depara com um artefato que mostra para ele tudo que está acontecendo no universo ao mesmo tempo. E é só isso. Ítalo Calvino, italiano. Ítalo Calvino, nesse Se um Viajante de uma Noite de Inverno, o livro começa assim: oi leitor, olha só, manda a pessoa desligar a televisão, fecha a porta do quarto, está lendo um livro. Começa a conversar com o leitor, aliás, coisa que o Machado de Assis já fazia lá, né, com Memórias Póstumas. E ele fala assim: aí nós estamos tendo algum problema agora aqui daquela perda de brochuras, então outro livro entrou dentro do livro, aí começa uma outra história, depois volta a história anterior, depois começa outra uma história. Já sai dessa narrativa linear do herói também. Paul Auster, norte-americano, esse aqui é o livro mais famoso dele, Trilogia de Nova York. Os personagens estão perdidos, não sabem o que vão fazer, cada um esbarrando aleatoriamente um no outro. J.M. Coetzee, Elizabeth Costello, alguns livros dele viraram filmes, né, Desonra e tal. Michel Houellebecq, Partículas Elementares, grande escritor francês, os maiores romancistas da atualidade. Nesses Partículas Elementares aqui é um bando de desesperado, de suicida, ninguém tem nenhum grande ato para fazer, o cara não sabe cuidar de filho, dá bebida alcoólica para o filho, fica perdido, está tentando se entender com o mundo e não se entende. Um outro escritor brasileiro muito interessante e que nenhum livro dele segue a questão do herói é o João Gilberto Noll. Vários personagens errantes, aqui é o Beckley em Belágio. Vários personagens errantes que estão por aí, soltos na vida. Tem os Jardins Seculares do Borges também, bem lembrado, digo, que também é toda uma narrativa não linear, que uma história entra dentro da história e vai saindo. Né? Outro escritor brasileiro interessante, o Bernardo Carvalho. Parece que é mito do herói, mas não é. Né? Eu estou aqui com o Filho da Mãe, que é o nome do livro, mas eu recomendo principalmente o 9 Noites e o Mongólia. Agora, você quer ver uma coisa radical brasileira? Radical mesmo. Do Nuno Ramos. Você não sabe se é romance, você não sabe se é coletânea de contos, você não sabe se é coletânea de crônica, você não sabe se é narrativa, você não sabe se... O Nuno Ramos é um cara que ele é mais conhecido por ser artista plástico, né, da geração 80, mas escreveu esse livro aí absolutamente revolucionário, ganhou prêmio Telecom, caramba. O primeiro capítulo é uma grande novidade literária inédita no mundo, entendeu? Também o cara está ali, entrando em contato com o corpo dele, entrando em contato com o mundo, tentando entender aquilo. Agora, para finalizar aqui as dicas de literatura, eu queria falar de um cara que eu acho que a crítica não dá muita bola, que eu vejo os comentários assim aquém da grandiosidade desse cara. É um cara que veio das histórias em quadrinhos, depois migrou para o romance, que é ninguém mais, ninguém menos que Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli, as pessoas conhecem mais sobre os filmes que foram feitos em cima dos romances dele,
Por exemplo, Cheiro do Ralo, do Selton Mello. Mas também o Natimorto. No Cheiro do Ralo, o próprio Lourenço Mutarelli faz aquele porteiro, que fica com um jogging Adidas vermelho, né? Ele faz uma ponta. No Natimorto ele é a protagonista, junto com a Simone Spoladori. E tem também um filme com a Sandy, quem diria, do Sandy Júnior, que é Quando Eu Era Vivo. Então também é um filme bem legal, um filme de terror, bem de terror, surreal, assim. O último livro dele tem o Grifo de Abdera, que tem uma história em quadrinho dentro do livro, que foi o próprio Lourenço Mutarelli que fez. Isso já foi feito em romances japoneses, etc. Mas aí o Mutarelli fez tudo, desenhou, fez tudo. E uma coisa entra dentro da outra, né? O último livro dele, maravilhoso, é esse aqui, O Filho Mais Velho de Deus ou Livro 4. Esse foi um livro, se eu não me engano, lançado ano passado, que é uma ficção científica, o cara que vai entrar lá, entra em contato com o reptiliano, tem casa com uma extraterrestre, depois volta para o Brasil, coisa sensacional, assim. O Mutarelli começou nas histórias em quadrinhos, né? Recentemente, a editora Comic Zone, ela compilou alguns dos quadrinhos que estavam fora de catálogo do Mutarelli nessa coletânea Capa Preta. Você vai ver também que aqui não tem nada a ver com super-herói, são pessoas com os corpos deformados, com relações afetivas assim, bem complicadas, tentando se encontrar na vida. E o desenho muito legal, a história muito legal. Mas o Mutarelli agora ele não faz mais quadrinho, né? Mutarelli agora, de vez em quando ele volta, mas a coisa é muito rápida. O que ele está investindo agora é nos romances, e eu indico muitos romances, assim, eu acho que é uma das grandes figuras da literatura mundial. E acho que assim, deve ser lido, vale a pena ser lido. Em termos de história em quadrinho, a história em quadrinho também, claro que a história em quadrinho é a grande apoteose do mito do herói, né? História de super-heróis. Mas você tem histórias em quadrinhos completamente originais. Você tem histórias em quadrinhos que problematizam o mito do herói, né? Como, por exemplo, o Hellblazer, né? Do John Constantine, que é um personagem que foi criado pelo Alan Moore, no Monstro do Pântano, mas depois ele virou um personagem recorrente, um selo da DC, né? Que é a Vertigo. Depois ele entrou para a linha normal da DC, não deu muito certo, a linha sombria, a Liga da Justiça sombria. E agora a DC criou o Black Label, que é um selo só para as histórias dos personagens dele mais adultas. Então tem a história do Batman, mais distópica, e aí voltou para o Hellblazer. Ele é um bruxo. Tem uma história que ele tá. Essa tem um pouquinho a ver com o mito do herói. Tem uma história mais famosa dele, que é o Maus Hábitos, que ele está com câncer e ele não quer ir para o inferno, então ele, fazendo um spoiler aqui, tá? Fazendo spoiler. Aí ele faz um pacto com 3 demônios ao mesmo tempo. Aí os 3 demônios, para não dar uma guerra no inferno, liberam ele para ele continuar vivendo. Pra vocês terem uma ideia, né? Agora, exemplos radicais que não tem nada a ver com o mito do herói, por exemplo, esse aqui, Richard Maguire. Nesse aqui, é uma história sobre um lugar, é um quadrinho sobre um lugar. Então são vários acontecimentos no mesmo lugar, ao longo do tempo. Cenas aleatórias ao longo dos milhões de anos, pega desde o lado do começo das eras geológicas do planeta até os dias de hoje, passando por vários momentos históricos, com humanos e sem humanos, obviamente. E é isso, né? Isso aqui é uma obra-prima, ó. Nick Souzanes, Desaplanar. Desaplanar é baseado no Planolândia, lá do Gibbons. Abbott, né? Que é um romance sobre figuras bidimensionais. Que é um belo. Então mostra todo um mundo bidimensional, sem terceira dimensão. Então as pessoas só têm. Eles não têm altura, né? Só tem 2 dimensões. Um belo dia eles encontram com um ponto, que é um rei, que não tem dimensão, que é unidimensional,
E um belo dia é assaltado por uma entidade tridimensional que somos nós. E eles não entendem o que está acontecendo. Essa história em quadrinho pega um pouco dessa ideia e vai muito além. Foi uma tese de doutorado nos Estados Unidos. A universidade aceitou a história em quadrinho como tese. E aí a pessoa discutindo os limites das dimensões, usa Deleuze e Guattari, usa outros autores. E é uma discussão sobre a questão de você mudar a perspectiva, enxergar de novas formas. Nada a ver com mito do herói, é uma questão bem mais ampla, recomendo enfaticamente, está disponível aqui no Brasil, está em catálogo. Tá? É isso. Então, assim, o meu convite aqui é que não existe só o mito do herói para se viver. Existem várias outras possibilidades narrativas. É fundamental que a gente entre em contato com essas outras narrativas. Eu estou usando aqui a camisa do Rick and Morty, que é um desenho animado maravilhoso. Você tem 4 temporadas, tem 3 temporadas na Netflix. E a 4ª, ela está ainda no começo, vai estrear mais 5 episódios agora, em maio. O Rick and Morty segue o mito do herói, mas problematiza de uma forma muito perversa, no bom sentido. Por exemplo, tem um episódio que eles soltam uma fragrância lá no mundo. O Morty, ele quer conquistar uma menina, o Rick cria um perfume, mas não pode respirar o perfume como está gripado, tem um surto de gripe, todo mundo vai virando monstro no planeta inteiro. Até que o Rick, o cientista maluco, o cara mais inteligente do universo, chega pro neto e fala assim: a gente vai ter que mudar de universo, a gente tem que ir pro universo paralelo. Porque isso aqui acabou. Todo mundo virou monstro, não tem solução. E aí eles vão pro universo paralelo, onde eles morreram. Eles enterram os cadáveres deles embaixo da Terra, começam a viver naquela dimensão. E a série inteira começa a ser naquela dimensão. Não volta mais para aquele antigo. Porque geralmente no mito do herói tem um retorno à ordem. Você faz aquilo tudo para manter tudo como está. Ali não, a série continua nesse universo paralelo. Né? Bom, gente, é isso. Convido vocês a entrarem, então, em contato com essas outras narrativas, pelo cinema também, Bergman, Tarkovsky, os filmes do Spike Jonze. Tem coisas de mito de herói, mas tem derivas, né? O Mr. Robot, essa série Devs aí, tem muita coisa. Mr. Robot é mito do herói, mas cria derivas, entendeu? Então, vão atrás disso. Eu não sei se tem alguma pergunta, ninguém mandou uma pergunta aqui, que eu tenha percebido, eu vou olhar depois com calma, mas eu queria dizer, então, lembrando o seguinte, que amanhã a gente tem aqui uma live especial, Transaberes especial, com o Wilson Ferreira, do blog Cinegnose. Vamos falar de guerra híbrida, vamos falar de controle do imaginário, vamos falar de política brasileira, vamos falar de gnosticismo no cinema contemporâneo, na propaganda contemporânea. O Wilson é um cara que a gente mais posta na página Transaberes. Vai ser uma conversa muito legal. Amanhã, 19 horas, só no Instagram, depois eu posto no Facebook e no YouTube. Assim como essa live de hoje também vai para o YouTube. Né? E lembrando que semana que vem a Vitória, vocês votaram, e o nosso tema vai ser vibrações na física, na filosofia e na mística. Mas ainda dá para votar, tá? Pega o link, eu vou postar daqui a pouco o link, mas pega aí na timeline que tem o link para vocês votarem nos temas das próximas lives. Né? Lembrando que o livro está à venda com 50% de desconto, formato de e-book na Amazon. Tudo que eu falei aqui está muito mais explicado lá, desenvolvido lá. Né? E a gente vai ter o nosso curso em breve, vai ter uma aula aberta no mês que vem. E é isso. Tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Até amanhã e até semana que vem. Tchau.